Oiê, bem-vindos ao Contrapalavra. Meu nome é Sofia e esse vídeo é o segundo de uma série de vídeos sobre a reforma do ensino médio que eu comecei aqui no canal. Depois de uma pesquisa caprichada, eu decidi dividir esse assunto em mais de um vídeo, em vez de fazer um único vídeo muito extenso, para conseguir abordar alguns aspectos importantes da reforma mais detalhadamente. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você pause esse aqui e vá lá assistir. Eu recomendo que você assista os vídeos dessa série na ordem que eu postar, porque foi a ordem que eu pensei os roteiros e que eu organizei o material da pesquisa. Aliás, vocês podem consultar esse material na descrição dos vídeos, eu sempre deixo as referências. Eu também recomendo que você se inscreva no canal e ative as notificações, é só clicar no sininho, para você não perder nenhum outro vídeo da série e para você não perder nenhum outro vídeo do canal. No vídeo anterior eu falei sobre a teoria do capital humano e nesse eu vou falar sobre organismos multilaterais, avaliações externas e gerencialismo. Então vamos lá! O que são organismos multilaterais? O multilateralismo é um termo das relações internacionais para designar a ação conjunta dos países em prol de um objetivo em comum, bem resumidamente. A ONU é um exemplo de um organismo multilateral, é o maior que existe atualmente em relação a números de países membros, mas não o único. A ONU foi criada na década de 40, ao final da Segunda Guerra Mundial, e nessa mesma época surgiram outros organismos que a gente precisa se atentar. Por exemplo, o Banco Mundial, com sede em Washington, nos Estados Unidos, o Fundo Monetário Internacional, com sede em Washington, nos Estados Unidos, e a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, com sede não é em Washington, é em Paris, na França. A OCDE tem uma atuação muito significativa para a criação de políticas públicas ao redor do mundo, especialmente políticas públicas educacionais. Por isso, a gente da educação precisa se atentar a alguns fatores, por exemplo, quais são os países membros, onde e como eles atuam e com quais objetivos. Eu não vou deduzir nada, eu vou literalmente reproduzir o material que se encontra no próprio site da OCDE. Então, primeiro, os países membros. Quais são eles? Majoritariamente o norte global, com exceção do México, do Chile, da Colômbia e da Costa Rica. Esses últimos dois países, aliás, passaram a integrar a OCDE em 2020 e 2021, respectivamente. Segundo, onde atuam? Bom, no mundo todo, mas a OCDE tem as chamadas iniciativas regionais, em regiões de interesse. E que regiões são essas? O sul global, mais alguns países da Eurásia, como a Ucrânia e o Afeganistão. Terceiro, como atuam? O site da OCDE descreve a sua atuação da seguinte maneira: juntamente com governos, formuladores de políticas e formadores de opinião, que eles falam em outros trechos, e cidadãos, trabalhamos no estabelecimento de padrões internacionais baseados em evidências e na busca de soluções para uma série de desafios econômicos, sociais e ambientais. Na linguagem corporativa, a gente pode dizer que a OCDE realiza um método de best practices, melhores práticas. Como isso funciona? Nos fóruns da OCDE, os países membros compartilham suas experiências em determinada área, por exemplo, educação, e a partir da análise do desempenho de cada país, eles estabelecem parâmetros internacionais de excelência. E então, esses países passam a pensar em políticas públicas com o objetivo de alcançar esses padrões. É tipo assim, tal prática é a melhor porque foi a que gerou melhores resultados. Então, todos os países do mundo devem praticá-la para obter esses mesmos resultados excelentes. E assim, o mundo vai caminhar junto rumo ao progresso. Lindo! Por fim, quais são seus objetivos? Na realidade, é um só: moldar políticas públicas. O lema da organização é Better Policies for Better Lives. Melhores políticas para melhores vidas, ou para vidas melhores. No caso de políticas públicas educacionais, como a OCDE faz isso? Em 2000, ela criou o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. O programa realiza uma prova a cada 3 anos e avalia o desempenho de estudantes de dezenas de países em leitura, escrita, cálculo e noções básicas de ciências. A prova é aplicada em estudantes que estão na faixa etária dos 15 anos, porque essa é a idade média de conclusão da educação básica obrigatória na maioria dos países. Esse critério de idade é um dos muitos pontos problemáticos do PISA, porque se o objetivo é avaliar a qualidade da educação básica, os estudantes que participam dessa prova deveriam ser estudantes que estão concluindo a educação básica independentemente da idade.
No Brasil, por exemplo, a educação básica obrigatória é dos 4 aos 17 anos, é a idade que se estima que o estudante vai concluir o ensino médio. Já em Singapura, é dos 4 aos 16. Então, um brasileiro de 15 anos e um singapurense da mesma idade estão em etapas diferentes da escolarização e é esperado que tenham resultados diferentes na prova, sem que isso signifique que a educação de um país é melhor que a de outro. Aliás, em um mesmo país, estudantes da mesma idade não necessariamente estão na mesma etapa, porque a gente tem evasão escolar, a gente tem repetência, enfim. Outro ponto problemático é que para avaliar a qualidade da educação, o PISA, na verdade, avalia o desempenho dos estudantes em uma prova, sendo que há inúmeros fatores que influenciam no desempenho de alguém em uma prova, que não necessariamente a qualidade do ensino. E daí, um terceiro ponto é que a educação não é apenas o ensino. Enfim, o PISA é o que a gente chama de avaliação externa, ou seja, uma avaliação que não é feita pelos professores e gestores de uma escola. Ela é apenas aplicada por esses profissionais, mas é elaborada por agentes externos à escola, nesse caso, a OCDE. Além de participar de avaliações externas internacionais, o Brasil realiza suas próprias avaliações externas. Um exemplo é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, que aplica uma prova em estudantes do 5º e do 9º ano do ensino fundamental. O desempenho desses estudantes é analisado junto com dados do censo escolar, como evasão e frequência, e tudo isso compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O que é importante dizer sobre essas avaliações, tanto do PISA quanto do SAEB, é que são provas com questões de múltipla escolha, principalmente de português e matemática. Daqui uns 2 vídeos eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é por essa razão que as reformas educacionais, como é o caso da reforma do ensino médio, priorizam o ensino de português e matemática. Desde que o PISA foi criado, o desempenho dos estudantes brasileiros se mantém entre os piores dos países da América e às vezes do mundo. Você já deve ter escutado isso em algum momento da sua vida porque vivem repetindo isso para os estudantes e professores. Mas, apesar da educação brasileira ter muitos problemas, o desempenho dos estudantes na prova do PISA diz mais sobre o PISA do que sobre a qualidade da nossa educação. Diz muito mais sobre o fracasso que é uma prova pensada pelo Norte global, a ser aplicada também no Sul global, tendo as experiências do Norte como referência, visando homogeneizar os sistemas de ensino ao redor do mundo. O problema de tomar essas provas como a melhor forma de avaliar a nossa educação é que elas passam a orientar as nossas políticas educacionais. O objetivo das reformas educacionais, como a reforma do ensino médio, é proporcionar uma educação mais pragmática, que gere melhores resultados e resultados a curto prazo, como eu comentei no vídeo anterior. E qual é o resultado a curto prazo mais esperado pelas reformas? A melhoria do desempenho dos estudantes nas avaliações externas. A lógica é completamente invertida. As reformas são pensadas para um fim muito específico, que é formar estudantes que saibam realizar uma prova de múltipla escolha com questões de português e matemática. Ponto. Esse é o fim, não é uma consequência de uma educação de qualidade que forma os estudantes para a vida, para a cidadania, que forma estudantes capazes de enfrentar vários desafios, inclusive uma prova. Não, a prova é o fim. E por ser o fim, ela guia todo o caminho. A prova se torna o centro do processo de ensino-aprendizagem. A reforma do ensino médio entende essa etapa educacional como uma etapa de treinamento para o PISA, para melhorar o desempenho dos estudantes no PISA. E por que melhorar esse desempenho? Para exibir a qualidade dos seus recursos humanos. O PISA é uma vitrine, é para os países exporem a qualidade dos seus recursos humanos, a qualidade da força de trabalho para atrair investidores. No vídeo anterior, eu comentei que a gente está passando por um momento de reorganização da gestão pública, lembra? A chamada nova gestão pública surge num contexto de crítica à eficiência e eficácia do Estado. O empresariado se aproveitou desse momento para propor uma gestão pública mais parecida com a gestão privada, retirando responsabilidades do Estado e as atribuindo ao mercado. Uma das características da gestão privada que vem sendo adotada na gestão pública é a de melhores práticas que eu comentei no começo do vídeo. Para a educação, isso significa que primeiro são estabelecidos critérios do que significa ser uma boa escola e depois as melhores escolas se tornam modelos a serem replicados em larga escala. E as avaliações externas têm um peso muito significativo nesses critérios do que significa ser uma boa escola.
principalmente o PISA, por ser internacional. Quantas vezes você já ouviu falar que o Brasil deveria replicar modelos de escolas da Finlândia, por exemplo? Como se fosse possível ou desejável replicar em Marajá do Sena, interior do Maranhão, uma escola de Helsinki, capital da Finlândia. No Brasil, as propostas do empresariado para a educação são feitas a partir das evidências do que funciona nas escolas de outros países. Entre aspas, porque o PISA e outras avaliações externas realizadas por organismos multilaterais, elas mais escondem do que evidenciam. Para além do desempenho dos estudantes em uma prova que teoricamente mede a qualidade do ensino, a qualidade da educação básica, é importante realizar estudos sobre as condições de ensino, as condições de trabalho dos docentes, as condições da aprendizagem dos estudantes, as desigualdades das regiões de cada país e como essas desigualdades influenciam esse processo, enfim. Tem muitos fatores que não são considerados nas avaliações externas. Outra característica é o accountability, que a melhor tradução é responsabilização. Significa definir metas, planejar ações, realizar avaliações dessas ações e punir ou recompensar a pessoa, o grupo de pessoa ou a instituição responsável por tudo isso. Isso pode ser praticado em vários níveis, responsabilizando desde escolas até docentes e estudantes. Bônus salariais são um exemplo de recompensas por desempenho que parecem interessantes num primeiro momento, porque professores recebem muito mal, então todo dinheiro extra é bem-vindo, ainda mais se esse dinheiro vier como reconhecimento do seu trabalho. Mas isso se assemelha, não coincidentemente, à lógica de metas de produção e de venda que são impostas aos trabalhadores da indústria e do comércio. O Natal está chegando, então experimenta ir em alguma loja de shopping e perceber o quão bitolados os trabalhadores dessa loja estão para atingir a meta diária. Esses trabalhadores recebem tão mal que muitas vezes é esse dinheiro extra que permite que eles comprem presentes para os seus familiares. Então eles querem muito atingir a meta. E aí o que eles fazem? Eles trabalham mais. Não necessariamente mais horas, mas mais intensamente. As metas são uma clássica forma de intensificar o ritmo de trabalho, que por sua vez é uma forma de extração de mais-valia, ou seja, de exploração. E quando for possível, tenta observar também como que os professores de uma escola ficam na época de avaliações externas, na época do SAEB, por exemplo. Os professores ficam muito preocupados com o desempenho dos seus estudantes, eles pedem para que eles se esforcem ao máximo, eles pedem para que não boicotem. O boicote é uma pauta muito comum, né? É uma pauta muito frequente no movimento estudantil quanto a essas avaliações externas. E os professores ficam muito preocupados com o boicote porque o boicote vai abaixar a nota da escola e eles não vão receber os bônus e muitas vezes vão ser punidos também. Tenta fazer essa comparação quando for possível. As práticas gerencialistas nas escolas moldam estudantes e trabalhadores a se tornarem aptos a suportar as novas condições de trabalho precarizado. Por exemplo, a uberização, que também atinge a docência. Esse é um processo global. As burguesias nacionais e a grande burguesia internacional agem através de organismos multilaterais, impondo reformas que buscam ajustar o papel desempenhado pelos estados no processo de produção e reprodução capitalista. Dizem que as reformas servem para modernizar os países, mas na verdade elas seguem a mesma lógica arcaica de expansão e acumulação de capital. O objetivo das reformas é aumentar a produção sem aumentar os custos. Tanto que quando o empresariado fala da importância de investir na educação, ele não fala de investir dinheiro. Pelo contrário, ele defende projetos de lei que cortam o orçamento da educação, inclusive. Então, se não é dinheiro, o que exatamente o empresariado pretende investir? Ideologia. Ideologia neoliberal. Nesse momento de crise do capital, o empresariado precisa que os trabalhadores se submetam sem muita resistência ao mercado de trabalho incerto, flexibilizado, desregulado, uberizado. Por isso, eles investem tanto na manipulação da subjetividade da juventude. E por isso, eles se inserem tanto na educação, visando controlar esse grande aparelho ideológico do Estado capitalista, que é a escola. O que se pretende reformar, na verdade, é o ethos do estudante, futuro trabalhador, para que ele mesmo se autovigie, autocontrole, autodiscipline. Quanto mais cedo a ética empreendedora, empresarial e mercantil for internalizada pelos indivíduos, maiores as chances de sucesso do projeto político-econômico do empresariado. No Brasil, a gente vê o avanço de fundações de instituições mantidas por empresários sobre a agenda das políticas públicas educacionais. E esse será o assunto do próximo vídeo.
No terceiro vídeo da série da reforma do ensino médio, eu vou falar mais especificamente sobre a burguesia brasileira e seus dois maiores representantes na educação, o Instituto Unibanco e o movimento Todos pela Educação. Por favor, se você chegou até aqui, no final desse vídeo, que eu imagino que tenha ficado longo, dá um like no vídeo, compartilha ele com as pessoas, convide as pessoas a se inscrever no canal, e se você não se inscreveu, faça isso agora. E não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho para você saber quando sair o próximo vídeo. É isso, um abraço e até a próxima!